gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um episódio, mais uma entrevista aqui no podcast Mulher Decora. Hoje vamos bater um papo com o Bruno Costa. Ele trabalha com um material muito interessante para publicitários, para arquitetos, para designers. Ele trabalha com comunicação visual. Não é isso, Bruno? Isso. Uma empresa de comunicação. Comunicação. E me conte aí, como é que começou? Como é que Bruno começou a entrar nesse segmento? Já começou trabalhando com isso ou tinha outra atividade? Tinha outra atividade, trabalhava com seguro. Com seguradora? Com seguradora. Trabalhava com meu pai na corretora de seguros. E há 10 anos eu saí da corretora, meu pai, para trabalhar com comunicação visual. Nossa, deu uma guinada, né? Isso. Uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. E por que migrou esse olhar assim para a comunicação visual? Tinha um tio meu que trabalhava na área, tem uma empresa, e aí ele foi a minha inspiração. E começou a trabalhar com ele? Comecei a ver o trabalho dele, trabalhar com ele, e depois a gente seguiu o meu caminho mesmo. Mas é preciso ter um talento, né, para essa área, porque eu noto assim que você tem que ter um olhar treinado também, né? Eu acredito que a criatividade sempre foi seu forte. Meu forte, eu sempre fui muito criativo, então acho que isso me ajudou muito e acredito que o trabalho com meu pai, que tinha aquela questão executiva, a responsabilidade, vender, responsabilidade, trabalhar essa questão da venda, como conquistar o cliente, então acho que foi uma escola para mim. Que isso é importante em qualquer segmento, né? Se você não souber vender, não consegue. Não consegue, e com seguro a gente vendia algo que não era palpável. Vendia sonho. Vendia sonho, tinha que saber vender mesmo, vendia segurança para o cliente, tinha que saber vender. Mas algo que o cliente só ia usar se ele precisasse. Então... E olhe lá, porque às vezes a gente passa batido, né? Às vezes mesmo meu carro é 1 ano de seguro, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Residencial também, a gente leva, às vezes, nunca tem nada. Então, você paga ali com medo, né, de uma ocorrência, mas na verdade, é como você diz, vendeu o imponderável, né? Isso. Na área de comunicação foi mais fácil para mim porque eu vendi algo palpável. Palpável. Entendeu? Vendi algo palpável e a criatividade foi o forte mesmo. Descobri que eu podia fazer tudo de comunicação visual, que a gente tem uma diversidade de materiais, diversidade de aplicações, entendeu? Que eu estava conversando aqui antes com você exatamente isso, que acontece também com nós arquitetos, né? O operário que vai ou instalar, né, o seu produto ou o nosso, se mete a dar uma opinião e às vezes a coisa foge do controle. Então é como você falou, você tem que estar ali no controle total da coisa, para ser instalado daquela forma. E também no controle do que o arquiteto lhe transferiu. Justamente. Né? O que é que ele idealiza, né? Ou o cliente, né? Justamente. Seguimos à risca o projeto que é passado. Qualquer divergência do projeto de aplicação de material tem que ser falado com o arquiteto, com a pessoa que projetou, entendeu? Para poder ser ajustado, para ser aprovado pelo cliente novamente e que a gente possa produzir. Pois é, porque, como conversávamos, tem determinados produtos que o arquiteto, ao projetar, ou o decorador, acha que aquele produto se adequa para aquela criatividade dele, né? E vai que não, a espessura não atende, a curvatura que ele quer fazer não atende, e aí você faz como? Aí a gente tem que adaptar o projeto. A gente tem que olhar materiais que sejam substituíveis, que venham a se aplicar bem, que tenha a mesma garantia. E, na verdade, esse é o nosso trabalho. A gente tem que estar atualizado com a tecnologia, com as mudanças, com os novos materiais, para também estar em parceria com os projetistas, com os arquitetos, passando essa atualização para eles, porque a gente está diariamente lidando com esse tipo de material. Então, mais do que ninguém, a gente pode estar instruindo o projetista a dizer, não, usa esse material aqui porque é a nova tendência, é o melhor custo-benefício, tem a mesma garantia, entendeu? Sim. Por exemplo, quando surgiu o ACM foi solução para muita coisa que antes a gente não tinha, né? Então é como você diz, vocês que estão nessa pegada estão por dentro de tudo que está sendo lançado, que às vezes o arquiteto ou decorador não está. Por quê? Porque a gente tem que estar por dentro de muita coisa. Lançamento, é o piso, é o colchão, é a cortina, o lançamento da cortina, é a iluminação. São muitos itens que o profissional tem que abranger, né, a nível de informação. Como o material também de letreiro, de fachada. Então, quem está com a mão na massa, como vocês, estão muito mais por dentro daquilo que está sendo lançado. E o que pode ser adaptado, como você está dizendo. Às vezes o profissional diz, eu quero isso aqui, você vem com o material que vai dar o mesmo resultado mais barato, né?
Justamente. Mas, como você disse também, com durabilidade. Com durabilidade, com a mesma garantia, entendeu? Que venha sempre dar o melhor custo-benefício para o cliente. Eu trabalhei um período na prefeitura, coordenando o setor de projeto na área de saúde, né? E refiz muitas unidades, acho que umas 400, na gestão de ACM Neto. Aí eu criei a coisa do totem, que nunca tinham criado. Porque, de longe, a pessoa já enxergava onde é que estava o posto de saúde, ou a UPA, ou o que seja, né? Adoraram. E aí o que é que eu recebia muito? Fachada feia, casas acabadas, porque é da prefeitura, a manutenção não é boa. Como é que resolve isso correndo? Porque às vezes já vinha para minha mão, tipo assim, vai inaugurar daqui a 15 dias. Aí eu dizia, meu Deus, tem que ser maquiagem. Não pode ser um projeto de arquitetura nessa fachada, porque eu ia ter que demolir, às vezes, a casa antiga, um modelo colonial, mais ultrapassado. Ele queria dar um ar de modernidade na gestão dele. Tome-lhe a ACM. Aí eu consegui convencer ao prefeito, e eu digo, ainda mais que tem suas iniciais, que é a ACM. Aí adorou. Então, quase todas as requalificações que eu fiz tinha ACM na fachada. Que quebra um galho, né? Quebra um galho. Você mete uma ACM na testeira, faz um letreiro bonito, né? Faz uma estrutura, reveste ACM, tem uma variação de cores muito grande, amadeirados, muitas cores. Madeirado fica chique, elegante, até para pilar, né? Revestir pilar. Revestir pilar redondo, pilar... Nossa. Entendeu? Ele faz curva. Faz curva. Maravilhoso. Reveste perfeitamente. E o totem, eles adoraram, porque a gente botava o totem bem alto, de forma que a pessoa saltava lá, tomava seu ônibus para ir na unidade de saúde, já enxergava de longe ali, ó, tá ali, ó. Ali tá a UPA, tá o posto, entendeu? Ele adorou. E aí tinha essa discussão sempre na hora de contratar o instalador, quanto a material durável. Porque eu dizia, ó, a prefeitura não dá uma manutenção muito frequente. Então tem que ser material que dure. Tem que ser material durável. Normalmente, para colocar um material na área externa, ele tem que ser durável. Em Salvador, que tem as intempéries, salitro, a gente tem muito sol, a gente tem uma variação de chuva e sol, entendeu? Que então, aí o material esfria e aquece, né? Isso também são as variáveis para que a gente necessite usar material de qualidade. E a incidência de vento, tem época do ano que é muito vento. Aí tem que ter um cálculo, né, estrutural. Para com aquela altura que ele está. E o nosso verão, o sol do nosso verão, ele é muito forte. Agressivo, exato. Se não utilizar um material adequado, com proteção UV, com garantia com proteção UV e garantia para a área externa, ele não vai durar. Não vai durar. É engraçado, quando a pessoa vem instalar esse jardim vertical aqui, ela me falou dos jardins verticais, que eles chamam de permanente, né? Mas aqui é um material plástico, porque esse aqui é desidratado. Aí ela me disse que até essa vegetação artificial para jardim vertical já tem com UV também. Tem com UV. Que aí não queima, né? Com aquela incidência tão rápida. E a gente tem essa necessidade de, quando passa um orçamento para o cliente, ligar para o cliente. Marcar uma reunião com ele, sentar, explicar a diferença de material. Exato. Porque às vezes também um cliente pega um orçamento tipo 30% mais barato que o seu, mas ele não sabe os detalhes. Os detalhes, entendeu? A gente sabe que cada execução, cada serviço, cada mão de obra tem um custo. Com certeza. Tem um tipo de instalador. O instalador ele pode ter um preço, o outro instalador ele pode ter outro. Mas a matéria-prima é o mesmo preço. É verdade. Entendeu? Então, se tem uma diferença grande no orçamento... Não justifica. Não justifica uma diferença grande, com certeza... Com o mesmo material. Com o mesmo material, não justifica. Uma vez eu fiz um orçamento da marcenaria para uma cliente, era para o consultório dela. Ela, achei caro, não sei o quê. Eu disse, não, a gente pode sentar para conversar, porque tem algumas coisas que você pode retirar. Sem depreciar, né, o projeto. Aí ela me disse, já resolvi aqui com o marceneiro. Aí eu disse, tem alguma coisa. Quando ela me disse que tinha conseguido uma diferença dos 40%, eu digo, aí tem alguma coisa. Mas não quis me envolver no processo, eu fiquei na minha, né? Porque senão acha até que você tem segundas intenções, né? Aí eu fiquei esperando. Quando ela me disse, já aprontei, venha ver. O armário não tinha fundo. O fundo era azulejo. Isso é economia absurda. Nos lugares que era azulejado, você abria o armário e o fundo era azulejo. Onde era parede de bloco pintado, imagine isso. Gente, eu disse, isso dá uma diferença absurda. Outra coisa é a espessura de prateleira. A prateleira com 2,5 é uma com 1,5 de espessura não aguenta muito peso. Baixa bastante. Então, assim, quando o marceneiro quer iludir, ele tem que contar a verdade. Ele pode até dizer, eu consigo baixar, mas vou botar aqui, né, uma prateleira de 1,5, ela pode flambar, né? Justamente, não vai sustentar o mesmo peso. Não vai sustentar o mesmo peso.
Tudo tem um porquê, gente. Não existe essa diferença grande. Justamente. Quando o cliente senta aí, senta na minha frente e diz assim, eu quero menor preço. Eu quero que seja mais barato. Sim. Eu explico a ele o material que pode ser utilizado, mas eu explico o que ele vai estar perdendo, porque não existe ganha-ganha. Não existe. Se a gente retira aqui, vai faltar ali. Se um ganha, outro perde. Um ganha, outro perde. E você, além disso, você me disse também trabalha com evento, né, Bruno? Sim, trabalho com evento. E montando stand. Montamos stand, fazemos stand, cenografia para eventos, stands, ações promocionais. Projetos especiais, cenográficos, instagramáveis, roleta. Na verdade, qualquer projeto especial. Sim, qualquer coisa. O cliente tem uma ideia, ele vai passar a ideia pra gente, a gente vai trabalhar nisso, como materializar essa ideia dele. Se eu for fazer um camarote, por exemplo, para carnaval. Camarote para carnaval. Tudo você faz. Faz a cenografia. Um balcão da Brahma, um balcão da UD8, isso aí. Fazemos balcão, fazemos qualquer projeto cenográfico. Maravilhoso, isso é muito bom. E as pessoas precisam saber, né? Sim. Porque muitas vezes não sabem onde procurar. Eu mesmo não lhe conhecia. Lhe conhecia através de Mauro, dos meninos da Rubik, né? E foi ótimo, porque batemos um papo aqui, eu senti que você tinha a mesma sinergia e uma coisa importante, que é honestidade no que está fazendo, né? Justamente. Isso é fundamental. Agora, você tem um leque de arquitetos grandes e como é que você funciona? Temos como fazemos a nossa gama de serviços é grande, entendeu? Então, temos alguns arquitetos parceiros, temos alguns engenheiros que são parceiros. Sim, a gente comentou agora aqui do caso do Totem, né? Temos tem que ver a estrutura, o fortalecimento daquilo que vai ser instalado. Tem muito engenheiro que contrata a gente para ele estar fazendo a obra, ele vai na parte de comunicação, ele nos contrata, tem arquiteto que nos contrata e cliente final também. Algumas agências de comunicação também, agências de comunicação visual. Também, isso é importante. Então, temos um leque grande de clientes no mercado para poder... Agora, vocês entram nessa parte, a gente estava falando de copo, de caneca, de taça, não. Essa parte menor essa parte seria timbrados, nós não trabalhamos com isso. Sim, aí você trabalha mais na estrutura maior, né? Isso, cenografia, projetos especiais, letreiros internos, luminosos, adesivo, lona, padronização de frotas, esse tipo de coisa. Padronização de frota também? Sim, adesivo em veículo. Que maravilha. Quer dizer, o cara chega lá, cria uma empresa e precisa... Ele precisa padronizar os carros, deixar todos plotados com a marca aplicada, tudo certinho. A gente vai e cria um projeto para ele. Sim. E executa o projeto, deixa todos os carros no mesmo padrão. Que maravilha. Então, tipo esses carros de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica, Mercado Livre, né, que são todos programados. A empresa presta um serviço, empresa de ambulância, de UTI móvel. Aí ele tem 10 ambulâncias, 20 ambulâncias, ele tem que deixar toda no mesmo padrão. Fazemos também. É muito bom saber isso, sabe? Porque às vezes a gente realmente fica sem saber onde buscar. Né? Agora eu lhe pergunto, se eu procurar você e dizer, eu estou querendo, Bruno, fazer isso, mas eu não tenho o meu designer. Primeira reunião é com você. Você tem como agenciar isso também? Me indicar um design? Sim, a gente indica um design, ou a gente mesmo cria o projeto, a depender do tipo de projeto que seja. Sim. Se for algo muito específico, a gente vai indicar um design para poder fazer a criação. Se for algo muito específico, a gente vai indicar um arquiteto parceiro para poder fazer o projeto. Aquela volumetria de fachada. Isso. Ele quer um projeto bem detalhado, ele tem que passar, é um outro serviço, é um serviço... a depender do projeto, a criação do projeto já é um serviço. Sim. É um serviço de criação de projeto. Claro. Depois a gente vai partir para a parte do orçamento e depois é que vem o nosso orçamento de execução. Então, a depender do projeto, a gente cria, Entendi, se for uma coisa mais simples que você consiga resolver. Se for algo muito grandioso, muito detalhado e que precisa de empenho técnico nessa criação, aí a gente indica um parceiro. Claro. E se precisar do cálculo, como você está falando, então eu quero botar um totem a 10 metros de altura, num lugar de muito vento, tal e tal, aí tem que ser um calculista, aí você já tem esse contato. Isso. Ele calcula direitinho para aquela altura, né? Qual é o travamento que ele vai fazer. Justamente. Fixação também, que é outra coisa importante. Justamente, quando a gente projeta, a gente tem apoio de profissionais, engenheiros, parceiros que fazem RT, entendeu? Que analisam de responsabilidade técnica. Que fazem que olham um projeto, que avaliam um projeto, entendeu? Fazem as correções. Como tudo. Isso. E ele assume a responsabilidade sobre o nosso projeto. Então, quando a gente cria e executa,
tudo dentro das normas. Com certeza, isso é a melhor coisa que você faz, porque senão vem a prefeitura e caneta, né, vem o conselho regional, no nosso caso é o CAL, no caso do engenheiro é o CREA, e dá uma canetada e aí a obra para. Justamente, e fachada, totem, você tem uma responsabilidade sobre esse projeto. Tem. Normalmente fica embaixo de loja, Sim. Normalmente um totem fica próximo ao passeio da rua. Entendeu? E se você faz algo que não esteja dentro das normas, você não contratou uma empresa que sabe o que está fazendo, ele pode fazer uma estrutura que venha a variar muito rápido. Sim. A apodrecer e que você nem perceba. Exato. E com pouco tempo ela cair. E pode causar um acidente. Exato. E às vezes visualmente não está mostrando nada e está estragado ali por dentro. Está corroído. Está corroído. Agora o que eu noto... Além de que tem certas estruturas e fachadas também tem manutenção periódica para que você consiga manter a garantia. Então, quando eu faço uma fachada para um cliente, eu já digo a ele, o cliente pergunta qual a garantia, eu digo, garantia de 5 anos. Desde que você faça uma revisão anual. Não necessariamente com a gente. Claro. Pode contar com qualquer empresa. Mas desde que você faça uma revisão anual, porque uma grande estrutura tem que estar sendo revisada. Se teve infiltração, claro. se a parte metálica está tendo ponto de ferrugem, enfim, entendeu? Né? As pessoas têm um hábito de não querer gastar com manutenção. Né? Manutenção. É assim, telhado de casa, é a própria fachada, materiais de revestimento. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Então, mas com a manutenção, a durabilidade fica... Outra durabilidade. E menos custosa, não é? Porque se começar a dar um problema, você ainda dá jeito, né? Um exemplo de um totem, se começar a corroer e tal, você ainda consegue dar uma solução. Isso, agora, depois que ele cair... Justamente, com um ano, vai lá, olhou, tem alguma corrosão, trata, corrige, paga só aquela taxa ali de manutenção, Sim. Ele vai ter a mesma garantia. Pronto. Agora, se não trata, passa 1, 2, 3 anos, você perde aquele investimento que é um investimento de um totem, de uma fachada, dependendo do tamanho, não é barato. Não é barato. Então você perde esse investimento por falta de manutenção. Exatamente. Em todo sentido. Eu digo sempre, gente, é telhado, é fachada, é o automóvel, tudo tem que ter manutenção. É a esquadria de vidro, tudo tem manutenção. Até a gente precisa de manutenção. Como não? Estávamos aqui agora comentando. Você que ainda é mais jovem que eu, já está começando a dar um defeitinho ali, outro aqui, eu idem. Então a gente tem que estar revendo, né? É o exercício físico, é revendo a alimentação, revendo os maus hábitos, né? Os maus hábitos. Porque a vida é assim, nada é eterno, né? Então, eu digo até que para envelhecer, você tem que se cuidar para envelhecer bem. Envelhecer bem. Né? Porque não adianta também uma sobrevida, é a mesma coisa do material que você usa. Não adianta ele estar lá se acabando, desbotado, tal e tal. Não, então vamos revitalizar, vamos arrumar, né? Justamente. Principalmente fachada, né? Que a fachada é a testada mesmo para captar o cliente, para atrair o cliente. Se ela estiver feia, não vai para lugar nenhum. Justamente. É a primeira imagem. Quando o cliente chega na sua loja, a fachada é a primeira imagem. É a primeira imagem, exato. É a primeira imagem. Se ele olha para a fachada e ele vê uma fachada suja, o letreiro está apagado, ou tem algo solto, ou está caindo, ele vai imaginar que aquela imagem, aquele conceito sendo passado ali é o mesmo conceito lá dentro. Da empresa. Que a empresa está decadente. Que a empresa está decadente. Fechando as portas. Ou que a empresa não liga para o que o cliente está vendo, porque o visual ele diz tudo. Ele diz tudo, ele contamina a gente, o visual. Então se chega na fachada, a loja tem um bom visual, entendeu? Mesmo que seja simples, Sim. mas que seja organizado, que seja, entendeu? Não precisa ter luxo, né? Isso, não precisa ter luxo, basta estar organizado, entendeu? Exato. Atualizado, organizado. O cliente, ele quer se sentir bem, ele quer ter a imagem vai contagiar ele. Então se ele chegar e tiver uma imagem ruim, ele vai ser contagiado de forma negativa, ele vai já entrar com a má impressão e até ele vai associar, ele vai fazer uma associação. A partir de agora, qualquer defeito, qualquer coisa que tenha, ele já vai associar a fachada, a falta de organização, ao descuido, entendeu? Em todo sentido, até um jardinzinho, você tem um paisagismozinho na frente da sua loja, mantenha bonitinha, não deixe acabado, né? Os funcionários também, nós saímos aqui rapidinho para fazer um lanche e passamos em alguns lugares, os funcionários jogados em cima do balcão, assim, gente, isso não é postura de quem está trabalhando, justamente. Né? Mesmo que tenha sem cliente nenhum, você tem que estar ali pertigadinho, arrumadinho, atento a quem chega, quer alguma coisa, não quer. Quando você chega aqui, está um profissional jogado, deitado, o que é que você imagina isso?
Pô, aquela empresa tá na decadência total, não tem um cliente, tá ali, o cara tá dormindo no balcão. Justamente. Eu faço reunião com a nossa equipe, sempre. A nossa equipe é treinada para ter esse comportamento profissional. Infelizmente, a gente lidar com pessoas, né? E pessoas são difíceis mesmo. Pessoas têm dias, o cara tá um dia bom, um dia ruim, as pessoas têm dias. Brigou com o marido em casa. Entendeu? Mas, assim, no geral, a gente treina para conscientizar. Conscientizar que no momento da execução, ele tem um documento, que é um print, uma ordem de serviço, que ele vem atrás da empresa. Sim. Lá tem todas as informações do cliente, do que vai ser feito, os detalhes do serviço, para que ele traga todo o material, não esqueça nada, entendeu? E o horário, tudo certinho, a pessoa responsável. Quando ele chega no local, ele vai fazer a instalação como está ali. Qualquer alteração que o cliente faça no momento, ele passa para a empresa dar, o comercial falar com o cliente, dá ok. Sim. Entendeu? Então tem todo um procedimento. Esse procedimento vai dessas regras que a gente cria até a postura profissional. Com certeza. Entendeu? O comportamento profissional. Todo, né? Com todo, a educação com o cliente, entendeu? A forma de entrar, a farda, sim, fardamento completo, o EPI, dependendo do cliente, do serviço que vai, tem que estar com o EPI completo. O EPI é fundamental porque também é segurança. Segurança, né? Entendeu? Não é nem para estar bonitinho, né? Nem para estar bonitinho. E também para que o cliente veja o porquê o custo do serviço. Exato. O cliente sabe, quando chega lá e chega a equipe fardada, com todo o EPI, sobe, cinto, tudo, o cliente sabe que o dinheiro dele está sendo ali, que ele contratou uma empresa para que tenha segurança. Exato. Porque se ele contratar qualquer empresa, rapaz, vai subir no andaime sem cinto, não vai usar capacete, chega de Havaiana. Entendeu? Então esse Bahia, padrão é para que o cliente saiba que ele contratou uma empresa. Exatamente. Entendeu? Aqui na Bahia tem muito essa coisa de andar de sandália, de Havaiana para tudo que é lugar. Eu fico olhando motoqueiro. Ele não se farda para subir numa moto. E como Justamente. É que a empresa deixa, né, representar com o nome dela, ou o nomezinho na bag, né, que ali também é outra comunicação visual forte, né? E o cara tá meio largado, né? Às vezes sem capacete, sem um sapato, sem uma bota. Justamente. Não fica inclusive um detalhe, fomos fazer um serviço no cliente, e esse serviço era na fachada de um cliente. Era um serviço grande, levava o dia inteiro, e aí a gente tinha que fazer uma integração. Primeiro, na empresa, para depois passar pelo... O crivo do cliente. Isso. E nessa integração, teve vários pontos sobre o que falaram sobre o comportamento, que a gente tinha que ter um comportamento e tal. Só apenas eu integrei tudo que a gente já sabe, Sim. mas passar por essa integração para não ter dúvidas. Repisar o assunto. E aí, um dos detalhes que foram passados e que eu, assim, absorvi isso e coloco sempre na reunião e passo para todos os próximos serviços que a gente não tinha repensado, e algo que acontece muito, inclusive, é tipo, você tá numa obra, ele passa uma mulher e o cara olha, mexe. Isso não pode acontecer. É verdade. E se for a mulher do cara? Funcionário tá na obra, ele não pode assediar de gracinha, nem com eu tô na fachada aqui, tá passando um pedestre na rua. Ou um cliente da loja que entrou. É verdade. Entendeu? A postura ali tem que ser profissional, inclusive nesse aspecto. Sim. Entendeu? Certíssimo. Ali é a imagem da empresa. Então, nesse dia, eu percebi que era um ponto a ser anexado nas reuniões sobre comportamento. Sim. Entendeu? O comportamento também, não só com o cliente, mas com as pessoas. Naquele momento ali, você é a empresa. Entendeu? Exatamente. Então, tá na obra, aí mexe com a mulher, tá em cima do andaime, ou tá na rua, aí tá dentro do carro da empresa, mexe com a mulher na rua, mexe com alguém na rua, esse tipo de comportamento não pode acontecer, que parece ser normal entre os homens, mas isso não é... muito, quando tem equipe, principalmente masculina. Isso não é normal, e no ambiente de trabalho, isso é inaceitável. Inaceitável. E vai, como eu tô dizendo, se mexe com a mulher que passa, que é a namorada do cara, não é nem a mulher, é a extraoficial. Inclusive, eu estava numa situação de que eu estava numa obra, aqui no Rio Vermelho, inclusive fazendo um totem aqui, e aí estava eu e um amigo, e o rapaz estava cavando um buraco. A gente contratou um pedreiro para poder cavar um buraco, fazer uma sapata pro totem. Para fixar o totem. A mulher do meu amigo chegou. Ai, meu Deus. E o cara disse, rapaz, que mulher bonita. Aí o meu amigo disse, rapaz, é minha mulher. Ele ficou todo sem graça. Não podia ter causado ali um crime passional, porque o cara ia enlouquecer, que tem homem que não aceita, né?
de acontecer isso aqui no Rio Vermelho. Meu Deus do céu. Você veja, né? E aí o cara, o meu colega tranquilo, deu risada, brincou e tal, levou na esportiva, mas aí você vê que não é um comportamento... Ok. Entendeu? Ok. Não, inclusive hoje, eu evito terceirizar a mão de obra. Eu sempre uso a minha equipe. Que já está treinada. Já está treinado. Quando eu coloco alguém extra, eu tenho um evento, eu sei contratar uma equipe extra, né? Sim. Para poder gerir. A minha equipe fica inserida com a equipe extra, a gente passa por treinamento. Até se for uma contratação temporária, ele passa por um treinamento para evitar esse tipo de situação, para ele se enquadrar ao nosso comportamento profissional. No mesmo perfil. Não, é muito perigoso. Muito perigoso. Isso aí pode causar problemas terríveis. Terríveis. Né? É como você diz, e tem que ser falado e refalado. Porque às vezes você fala uma vez só, passa batido, né? Passa batido. Outro cuidado, o uso de celular também. Está instalando um negócio lá em cima, pendurado com EPI, não usa o celular. Fique atento ao que está fazendo. Tudo isso, né, é muito importante. Treinar a equipe, ter uma equipe confiável, é ter a certeza de que o que você solicitou vai ser feito. Exatamente. Agora você tem um chefe da equipe, né? Fica ali coordenando. Eu tenho um coordenador de produção. Ele é que faz todo o meu PCP, todo o planejamento. Sim. Entendeu? Quando eu aprovo um serviço, ele diz, Bruno, esse serviço aqui você pode entregar em tal data, porque sua mão de obra está comprometida até aqui. Pois é, isso é muito importante. A gente tem um acompanhamento para que tudo seja entregue dentro do prazo. A gente tem um acompanhamento de produção. E sua equipe, você tem quantos fixos, Bruno? Fixos, nós temos 6 pessoas fixas. E o resto é terceirizado? O resto é terceirizado. Terceirizado que trabalha dentro da empresa com a gente. A gente contrata por período, bota uma equipe extra por período, temporariamente, depois, terminando aquela etapa, dispensa. E os serviços do dia a dia, os serviços normais, são feitos pela nossa equipe mesmo. Período de festa de carnaval, você deve bombar com muita coisa, né? Carnaval a gente fica... E as festas pré-carnaval, né? Feijoada, isso, aquilo, porque se você trabalha com na verdade, quando chega o verão, já começa os eventos de verão. A gente trabalha com muita cervejaria. Sim. Então a cervejaria pede evento, pede letreiro, pede luminoso, pede impressão digital, pede lona. Sim, demais. Então a gente está sempre atendendo esses clientes. E São João também, né? Meio do ano. São João também. Porque as festas juninas também tem muito evento. Muita coisa. E sempre envolvido com bebida, né? Com petiscos. Então tudo isso o pessoal entra com o mexão, né? Justamente. E aí você trabalha com muita agência de publicidade também, né, creio? Trabalhamos também. Que aí já terceiriza um serviço e tal. Isso, normalmente o cliente da agência, ele vem com o projeto todo pronto, só pra gente executar. Entendi. Mas aí sua relação é com o publicitário, no caso, né? Com a agência. Se tiver que alterar alguma coisa, adaptar o orçamento, como você falou, já né? falo tudo, já explico tudo a ele. Entendi. Eles já mandam dizendo assim, qual material que você faz. Eles só mandam o projeto. Eles mandam o projeto, dizem a necessidade e deixam pra gente assumir a responsabilidade sobre a aplicação do material. Nossa, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Porque eu que vou indicar qual material é utilizado em cima da necessidade que ele precisa. E tem que cumprir essa necessidade. Pois é. É um vínculo muito forte. É um vínculo muito forte. Entre você e os publicitários, você e os arquitetos, você e os designers, é um vínculo muito, muito forte. E com as empresas, né? Porque às vezes a empresa já chega para você, vamos dizer, uma Amistel da vida, uma Brahma, né? Já vem com o pacote pronto, né? Isso, e cliente final também, fachadas, letreiros, escritórios, empresas, indústrias. Sim. A gente tem site, a gente investe no Google Ads, então... Todos os dias vem muitos orçamentos do Google, o Google vai indicando pra gente. O Google dizem que é muito bom também, né? Isso, patrocinamos, pagamos ao Google por essa indicação, então o Google indica todos os dias cliente, e a gente atende cliente final também. Essa coisa do Google já me falaram que é muito interessante, porque se a pessoa coloca na busca, né? Isso. Então as empresas, eles dão uma valorização, botam no primeiro da fila, né? Justamente, a gente paga para estar em primeiro. Isso é muito caro? É um investimento. Proporcional ao faturamento. Quanto mais eu invisto, mais clientes vêm, mais orçamento você faz e a probabilidade de fechar é maior. Então, se você investe pesado, vai ter um retorno forte. Pesado também. Pesado. Agora que tem que estar preparado para esse retorno. Então, você tem que estar com o comercial alinhado. Para essa demanda, né? Sistema, equipe, para atender. Porque se imagine que eu invisto no Google e recebo 100 chamadas por dia, mas eu não consigo atender as 100 e eu estou só perdendo dinheiro. Jogando dinheiro fora. Então, você tem que ter esse equilíbrio entre o investimento
o retorno de cliente e o quanto eu posso atender. Claro. Outra coisa que estávamos conversando hoje sobre tráfego pago, né? Isso. No Instagram. Que dizem que também é uma coisa muito interessante, porque ela também, né, traz uma clientela boa, né? Você faz também? Faço também o tráfego pago no Instagram. Eu pego alguns serviços, assim, que nós fazemos, serviços ímpares, aí, uma fachada, eu faço muito com um item que, tipo, as pessoas conhecem muito. Eu faço um totem conhecido na cidade, que todo mundo passa e vê aquilo ali. Muita visibilidade. Muita visibilidade. Um serviço de visibilidade eu boto no Instagram. Por quê? Para que todo mundo saiba o que foi que fiz. Sim, todo mundo que passa lá conhece esse item. A divulgação automática. Isso, então fazemos um letreiro num restaurante conhecido. Então eu vou e divulgo esse no Instagram, faço o patrocinado dele, para que todo mundo saiba o que foi que fiz. Isso. Associar a minha marca a dele. Na verdade, isso aí não é nem a venda em si. Não traz a venda imediatamente, mas traz uma fixação de marca. Sim. E aí passa uma segurança e posteriormente é que vem a venda. Sim, claro. Entendeu? É um tipo de publicidade que não dá um retorno imediato. Pode ser que alguém veja aquele, eu faço o seu letreiro luminoso, tiro uma foto e posto. Pode ser que alguém veja e já me procure e compre. Claro. Mas a maioria das pessoas, os arquitetos mesmo, eles não compram na hora. Eles vão olhar, vai ver qual é a empresa, vai salvar o meu contato. Exato. Ele pode me ligar daqui a 1 mês, daqui a 2. Entendeu? Entendi. Então, a publicidade, que os clientes não entendem também, é que a publicidade, ela não é, assim como uma fachada, não é imediato. Não. Publicidade é e uma marca, né? Para solidificar também. Solidificar a marca. Entendeu? A publicidade não é só para trazer o cliente imediatamente, mas ela é para solidificar a marca, reforçar a marca. É muito interessante. E tem empresas que até na hora do orçamento, eu mesmo eu sei um toldo para um restaurante assim muito conhecido. Aí depois o fornecedor, o valor ficou alto, né? Eu digo, olha, o cliente achou caro e tal. Aí ele me disse, olha, Celeste, eu gostaria de juntar meu nome a esse restaurante, porque é um lugar de visibilidade. Justamente. E um restaurante, né, de muita boa frequência e num ponto muito fácil. Eu faço até um desconto, porque eu gostaria de caminhar junto. Então acontece às vezes isso também, né? Acontece, sim. Você dizer, não, essa marca é forte, né? A visibilidade do meu produto ali vai ser grande. Justamente. Então, eu quero entrar com preço mais barato, né? Isso, a gente dá um desconto para poder anexar o nosso portfólio. Exatamente, anexar o portfólio. Isso é muito importante, você agregar boas marcas. Boas marcas. Marcas fortes, né? E a partir disso aí, você divulgar, né? Justamente. Como você diz, agrega no Instagram, agrega no Google, né? O Google já tinha me falado realmente isso também. Desse sistema, que eu não sei como é que chama, que você faz um pagamento mensal e ele sempre na busca te lança entre o primeiro. Para isso tem que estar com o site bem atualizado, sim, bem programado. E a equipe também. A equipe, para que o Google veja que seu site ele está bem alinhado, ele tem conteúdo relevante, e aí você pagando com um bom conteúdo relevante no site, ele te coloca entre os primeiros. E hoje o Google é as páginas amarelas de antigamente, né? Exatamente. Lembra disso? As páginas amarelas. Pesquisou no Google, vi entre os primeiros. Normalmente uma empresa faz 3 orçamentos. Então ele vai pegar os 3 primeiros. Se você tiver entre os 3 primeiros, você tá feito. Você está feito. E agora com o ChatGPT, como é que ficam vocês aí com inteligência artificial? Olha, algumas artes, tipo, o cliente hoje ele consegue entrar no ChatGPT e fazer uma criação e fazer alguma coisa. Mas o ChatGPT ainda não dá um projeto com informação técnica, não dá um projeto executável. É verdade. Entendeu? Então, é mais mesmo que ele uma ilusão. É uma ilusão. Mesmo que ele crie no chat, ele vai precisar passar por uma atualização técnica para poder ser executado. Sim. Isso é verdade. Hoje o chat ele cria algo simples, cria muito conteúdo, mas para projeto ele ainda é limitado. A área técnica não consegue atender, ele é limitado. Até porque a gente sabe que quando a gente chega na parte técnica, tem detalhes do local, do ambiente, medidas que o chat não vai dar essa opção. Com certeza. Entendeu? Essa parte técnica não tem dá. Um trabalho, assim como a gente faz, tem tipo de trabalho que para ser substituído pela tecnologia ainda demora um pouco, porque imagine que o nosso trabalho ele tem muita tecnologia investida, porque ele tem impressão digital, ele tem material de alta qualidade, entendeu? Diversos materiais. Muita tecnologia, maquinários, mas quando chega na parte da execução, que você tem que ter uma mão de obra
entendeu? Alguém que tem o tato artístico de fazer o detalhe, de fazer a caixaria. Muita coisa é feita de forma manual. Então, com certeza. Então os profissionais, eles são quase são artistas, entendeu? São artistas plásticos. Tem que ser todo, porque eles são eles fazem artesanato. É um até trabalho manual. O operário, como você falou, né? Ele vai instalar. Justamente. Aí vai que o cara diz, não, com essa altura de 2 eu não quero, mude mais, ou então desloque para lá, para cá. Ele não pode meter mão. Não pode. E se tiver que meter, tem que ter um olhar muito apurado. Isso. E quando ele está na produção interna, que ele fabrica tudo aquilo, que ele massa, que ele lixa, que ele pinta. É um trabalhinho artesanal. É um trabalho artesanal. É manualidade pura. Manualidade pura. Mesmo ensinando, eu trabalho há 10 anos no mercado, já formei vários profissionais da área, peguei pessoas que entraram na empresa como estagiário e depois saíram como profissional, tiveram outra oportunidade, entendeu? Abriram sua própria empresa ou resolveram trabalhar freelance. Eu percebi o seguinte, que por mais que a gente ensine o trabalho artesanal, o trabalho de artesanato, esse trabalho artístico, tem que ter uma habilidade. Tem que gostar, entendeu? E tem que ter uma habilidade tem que gostar desse produzir, do fazer. E me diga uma coisa, você tem algum pré-requisito para contratar um profissional desse? Ele precisa ter algum curso técnico, alguma coisa, não? Não, a gente não... Normalmente, quando contrata um profissional, é um pintor, é um marceneiro, é um serralheiro, a gente não pergunta... A formação. A formação profissional. É mais experiência, né? Eu quero experiência, eu quero saber se realmente ele sabe pintar, eu quero saber se realmente ele sabe fazer o serviço, a caixaria, se ele sobe na altura, se não vai dar vertigem, entendeu? Ainda tem essa. Esses detalhes. Daí o cara quer ser instalador, mas ele não sobe em altura, quando ele sobe na altura ele treme, então... Não pode. Vai ficar aí difícil. tem que ser um cara raçudo, corajoso, né? Que não tenha medo, que passe pelos treinamentos, que tire as NRs, que esteja tudo em dia, mas que ele tenha, que ele tenha essa disposição, que ele não tenha medo lá em cima. Sim. Não adianta eu pegar um profissional e tirar a NR dele, passar o treinamento, passar tudo, nem no treinamento ele não vai descer no rapel porque ele tem medo. Aí não vai. Entendeu? Ainda tem um rapel, aí faz um teste? Faz, o que a gente faz o treinamento, tem que... para tirar a NR, fazer treinamento do rapel. Se você quiser trabalhar com isso, você tem que fazer rapel primeiro. Lonas, imagine já essas lonas de prédio que ficam do lado do prédio. O nome dela é empena. A gente chama de empena, pode ser chamada de bana, não é isso? Mas é um empena ali, fica ao lado. Eu chamo de empena também. Imagine que para ser instalado ali você tem que descer no rapel com a lona, desce de um lado, aplicando, prendendo a lona toda, depois sobe, desce do outro. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. E treinamentos. O treinamento sozinho não funciona. E a coragem sozinha também não funciona. Tem que ser as duas coisas. Tem que ser as duas coisas. E o fator etarismo aí nesse ponto tem que prevalecer, né? Porque um idoso, por exemplo, não pode se escalar para um serviço desse. Eu acredito que não. Depende da saúde. Melhor o idoso ficar mais na caixariazinha, pintando, trabalhinho artesanal. Artesanal. Porque esse aí precisa ser macho, viu? Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Eu mesmo morro de meio de altura. E eu também. Não, eu até um certo ponto eu vou, mas um negócio desse, uma empena de 12, 15, 20 metros, nem tem que ter um treinamento. E fora que a saúde está muito bem, né? Do cara. Sim, há uns anos atrás a gente fez um serviço trocou os adesivos do ferryboat. Sim. E imagine que aquele logo que ficava do lado do ferryboat, o menino para aplicar, ele ficava pendurado e o mar embaixo. Mesmo tendo o mar embaixo, eu ficava apavorado. Mas o menino enfrentou. É isso, tem que ver a disposição da pessoa, a coragem. Tem gente que se sente bem. O que a gente fala? Ele se sente bem na altura, então ele não tem vertigem. A gente dá um treinamento, ele passa por todo treinamento para se conscientizar de que não pode ter heroísmo, de que ele tem que seguir os procedimentos, que a falta do procedimento gera um risco, que ninguém inventou o procedimento por acaso, por enfeite só. Por mais simples que seja, por mais banal que seja o processo, ele tem que ser seguido, porque foi inventado por alguém, entendeu? Que depois de muito dano, criou aquilo para corrigir e não ter o dano. Muitas vítimas, muito dano. Muitas vítimas. Eu acredito que se você seguir exatamente o processo, dificilmente vai acontecer um acidente. E uma pergunta, onde é que fica o seguro de saúde de seu pai? Tudo hoje já foi pensado. Tudo hoje. Aí eu digo, e o seguro de saúde do seu pai? Tem que fazer.
Para todo mundo. Pra todo mundo. Porque vai que o cara tem um acidente. Sim, sim. Ou uma síncope, porque às vezes o cara até enfrenta, mas naquele momento teve uma síncope, né? Justamente. Baixou a pressão, teve alguma coisa. E, inclusive, um dos procedimentos de trabalho em altura, o cara tem vários requisitos. Na noite anterior tem que estar descansado, o cara tem que estar descansado, tem que estar descansado lá em cima. A gente pergunta se está passando por algum problema. Pessoal, se está com a cabeça tranquila, se está bem. Porque tem pré-requisitos para descer no rapel, para trabalhar na altura, que o cara realmente tem que estar focado e concentrado no serviço. Exato. Chegou no trabalho, está com algum problema, esse cara não pode subir. Não pode. E de bem com a vida, né? De bem com a vida. Porque o trabalho tem um grau de periculosidade, entendeu? Ele tem que ser um trabalho... Tem que estar bem preparado. Está bem preparado e com a mente focada no serviço ali para não dar... Uma vez, um caso engraçado, só para a gente encerrar, que o tempo já está chegando no final. Eu tinha um marmorista maravilhoso. Esse cara... Genésio, ele tanto era bom marmorista como bom pintor. Sabe aquele cara que era bom em tudo, que é difícil a gente ter uma pessoa assim, né? Focado em tudo que fazia, curioso. Se ele visse esse colar aqui, daqui a pouco ele já ia pesquisar, ia dizer, doutor, esse colar faz assim, eu já olhei. Aquele cara, de repente, esse cara começou a dar BO, a dar para trás, a não fazer as coisas direito. Eu conversava com ele, sentia que ele não estava entrosado ali na conversa, inteirado na conversa. Aí eu fui procurar sondar, coitado. Ele tinha pago um tratamento dentário para a mulher dele e a mulher traiu ele com o dentista. Então o que aconteceu? Além da traição, que já é duro, perdeu aquela pessoa que ele gostava, o fato do cara ter um curso superior que ele não tinha. Rapaz, esse cara, depois dessa traição, não prestou para mais nada. Então eu digo isso. Enquanto tem outros que são divertidos, como uma vez eu tive um que fez uma altura da porta mais baixa do que o padrão, né? Que o padrão é 2,10. Aí eu disse, mas rapaz, aí eu levei na brincadeira, se a porta é dessa altura, se o rapaz tiver com chifre, bate aqui o chifre, derruba tudo. Que situação? Doutora, se o homem tiver tomado um chifre, hoje não tem mais problema não. Eu disse, por quê? A senhora não conhece o chapéu de corno que a gente destarracha o chifre e larga pra lá? Quer dizer, o que é que ele quis me dizer? Que ele não tava nem aí. Tem casos assim, que o cara é traído, larga pra lá. Tem outros que incorporam a traição, como foi esse operário. Eu disse, meu Deus, eu vou deixar esse homem cortar mais um mármore, um granito com aquela máquina. Não tem condição. O cara ficou desparafusado. Então, eu entendo essa sua visão de ter esse cuidado de como é que o cara tá, né? Tem que saber como é que tá a equipe, o tipo de serviço que ele vai executar. Sim. Se ele tá bem. Se tiver algum risco, se tiver procedimento de vida, se tiver risco de vida e ele não estiver bem, ele não pode fazer. Não pode, imagina, se tiver bebido e tal. Não, então é um serviço até que para começar dia de segunda não é bom, porque tem uns que enchem a cara no domingo, que o negócio se estende até a segunda, né? Bruno, meu querido, então, infelizmente o tempo, né, é nosso padrasto. A gente tem que encerrar por causa do time que a gente tem do próprio YouTube e tal. Então, nós vamos encerrar por aqui, mas estou às ordens. Estamos aguardando nosso letreiro lindo aí. Perfeito. E a hora que você tiver uma novidade, quiser aqui bater um papo, nos passar mais alguma informação, estamos às ordens. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado você.